Cá estou, num ambiente muito especial a antecipar as férias que se seguem, hoje para analisar se é ou não verdade que as empresas do turismo estão a ganhar mais dinheiro do que antes da pandemia e o que é que o turismo pode esperar do pós-verão. Antes de analisar se o aumento das receitas turísticas significa que as empresas do turismo estão a ganhar mais dinheiro do que antes da pandemia, vale a pena dizer que estes números respeitantes ao mês de maio foram revelados pelo Banco de Portugal, são extremamente animadores. No entanto, eu tenho para mim que devemos olhar para eles com uma enorme prudência e por isso não devemos embandeirar em arco, já que este é daqueles casos típicos que podemos estar perante um presente envenenado. Mas já lá irei. Antes disso, gostaria de referir que estes bons resultados decorrem das receitas turísticas contabilizadas pelo Banco de Portugal, que, como se sabe, apresentam algumas nuances face àquelas que são elaboradas pelo Instituto Nacional de Estatística, já que estas últimas seguem os critérios definidos pela Organização Mundial do Turismo através da conta satélite do turismo. No entanto, os parâmetros do nosso Banco Central têm-se mantido inalterados ao longo do tempo, o que torna os seus números confiáveis e passíveis de fazermos este tipo de comparações homólogas. Ora, seguindo este raciocínio, aquilo que se verifica é que as receitas turísticas de maio de 2022 ficaram 12,8% acima daquelas que foram registadas em maio de 2019, o que de facto é algo excelente e que corrobora aquilo que sempre aqui afirmei, mesmo muito antes da procura turística dar sinais de sair do coma onde se encontrava mergulhado, ou seja, que a retoma iria ser efetiva, que a retoma iria ser até mesmo vertiginosa e em permanente aceleração ao longo de todo o ano de 2022. Mas mais do que os resultados de maio, quanto a mim, aquilo que verdadeiramente é notável são os resultados acumulados, isto é, desde o início do ano. E porquê? Bem, porque eles demonstram que o somatório das receitas dos 5 primeiros meses já supera em 230 milhões de euros, ou seja, em 3,9%, aqueles que foram os resultados alcançados exatamente no mesmo período de tempo em 2019, que nós não nos podemos esquecer que foi o ano imediatamente anterior à pandemia e o melhor ano de sempre do turismo português. E tudo isto se torna ainda mais importante se nós nos recordarmos que metade deste tempo, ou seja, os 2 meses e meio primeiros desde o início deste ano, a atividade turística foi fortissimamente condicionada pela quinta vaga da pandemia em resultado da variante Omicron. E claro está que também nós não nos podemos esquecer que pelo meio, no final de fevereiro, tivemos o início da guerra na Europa, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, facto que cada vez também torna mais plausível as previsões que aqui logo tive a oportunidade de fazer no dia 1 de março, no episódio 67 do Turismo em Destaque, ou seja, que Portugal poderia turisticamente vir a beneficiar da situação em virtude de ser o país europeu que geograficamente se encontrava mais distante do conflito, situação que se está e os números confirmam que se está a verificar. Mas a pergunta colocada é se em face destes valores as empresas turísticas estão a ganhar mais do que antes da pandemia. Ou se quisermos, por outras palavras, se é expectável que em 2022 as empresas turísticas tenham lucros superiores àqueles que tiveram em 2019. E é aqui que, quanto a mim, a prudência se deve desde logo começar a aplicar. É que, ao contrário, por exemplo, daquilo que sucede com o Estado, que tem lucrado com esta conjuntura inflacionista, porque arrecada mais receita em razão do aumento dos produtos e dos serviços, no caso concreto do turismo, tal não corresponde à realidade, já que o aumento dos preços da energia, o aumento das matérias-primas, o aumento dos produtos alimentares, o aumento dos custos salariais e muitos outros aumentos, de uma forma geral, superam os 12,8% do crescimento homólogo das receitas turísticas de maio, isto para já nem sequer referir os 3,9% resultantes do valor acumulado desde o início do ano. Aliás, basta vermos e olharmos bem para a taxa de inflação, que está cada vez mais perto dos 2 dígitos, para constatarmos o perigo que é olharmos para estes números com maior ligeireza. Ora, isto tudo significa que, apesar de ter havido um aumento dos preços dos produtos e dos serviços turísticos, que está também ele a contribuir para o alcançar destes resultados, e este é desde já o primeiro alerta que eu aqui deixo, porque estes resultados também estão influenciados por estes aumentos, o facto é que o mesmo ainda está muito aquém da subida dos custos que as empresas estão a suportar,
E este é o segundo alerta, o que me leva ao terceiro alerta, que é algo que tenho vindo aqui a sublinhar desde o início do ano, ou seja, que 2022 iria ser, de facto, o ano da retoma turística, mas que as empresas, apesar de terem mais receitas, veriam quer os seus resultados operacionais, quer os seus resultados líquidos diminuir em razão de não conseguirem repercutir para o consumidor a totalidade do aumento dos seus encargos. Daí que tivesse começado esta resposta por dizer que este era um presente envenenado, mais a mais se tivermos em consideração que ele vem na sequência dos 2 piores anos de sempre da história da atividade económica do turismo. Portanto, este é claramente um dos casos em que o ditado se aplica: nem tudo o que luz é ouro. Saber se a Silly Season vai ser seguida por uma Serious Season e o que é que o turismo pode esperar já em setembro é de facto uma pergunta que, quanto a mim, retrata na perfeição a situação atípica pela qual estamos a passar, ou se quisermos que estamos a viver. E nada melhor do que ilustrar do que 2 acontecimentos que tiveram lugar na semana passada, um a nível interno e outro a nível externo. A nível nacional tivemos o debate do Estado da Nação e com ele veio a promessa do Governo de preparar um pacote de medidas para implementar já em setembro, destinadas quer às pessoas, quer às empresas, para conter ou compensar de alguma forma o aumento da inflação. Contudo, em concreto, nada, mas nada foi adiantado, nada foi dito, nem sequer uma ponta do véu levantada. A nível internacional, tivemos a reunião do Banco Central Europeu, com o aumento das taxas de juros em 0,5%, ou para ser mais exato, em 50 pontos base, que acabou por ultrapassar as expectativas, mas que ficou aquém daquilo que seria necessário para conter a inflação, como aliás tive a oportunidade de aqui equacionar no episódio da semana passada do Turismo em Destaque. Isto do BCE tentar fazer de alguma forma a quadratura do círculo é de facto muito difícil, para não dizer mesmo impossível. Contudo, deixou-se antever que na próxima reunião deste organismo, a realizar em setembro, poderá, e este poderá é quase que uma certeza absoluta, haver um novo aumento das taxas de juros. Ou seja, tanto num caso como no outro, o que tivemos aqui foi basicamente comprar tempo. Ou, se quisermos, numa expressão mais popular, empurrar com a barriguinha para a frente. Ora, a tudo isto, a todas estas indefinições, deve ainda somar-se qual vai ser a evolução da pandemia, também o que é que irá acontecer à guerra na Europa, o que é que a falta de trabalhadores no turismo, nomeadamente nesta época da alta, vai provocar. Nós não nos podemos esquecer que as leis da imigração ou de facilitação de quem queira vir para trabalhar para Portugal, vindo de países membros da comunidade de países de língua portuguesa, que foram anunciadas pelo Governo, a legislação só foi aprovada também no final da semana passada e, portanto, tal como eu aqui tive a oportunidade de analisar há cerca de um mês, não vai ter qualquer efeito para esta época alta. Vermos também em que medida é que o acordo celebrado entre a Ucrânia e a Rússia relativo aos cereais vai passar a ser efetivo, isto é, vai passar a ir para o terreno, e ainda também qual o nível de retração do consumo que vamos ter em face do aumento das taxas de juros que já se começa a verificar. Ora, tudo isto leva-nos para o campo da incerteza, para o campo da imprevisibilidade, que, como se sabe, são os maiores inimigos da atividade económica e do investimento. Porquê? Porque geram desconfiança. E, neste sentido, aquilo que, quanto a mim, o turismo pode esperar já a partir de setembro é, desde logo, um arrefecimento do consumo turístico, para além daquele que seria normal, uma vez que esta é uma altura do ano que coincide com o fim da época alta, ou, se quisermos, com o final do verão, isto considerando que não vai haver um agravamento da inflação, ou seja, que a inflação se vai manter em níveis elevados, mas que não irá ser agravada. Portanto, vamos, em princípio, ter um desacelerar da atividade turística no último trimestre deste ano. Depois que a vacinação, seja a 4ª dose ou chamemos-lhe segunda dose de reforço, juntamente com a vacina da gripe, seja posta em prática de forma homogénea à escala global, isto é, a nível mundial. Para quê? Para não sermos surpreendidos já no início do outono com alguma mutação do vírus ou com uma nova estirpe. Depois que a estratégia seguida pelo Banco Central Europeu de contenção à inflação surta efeito e, sobretudo, isto é muito importante, que a própria China termine com estes confinamentos que tem vindo sucessivamente a fazer e regresse ao seu normal funcionamento,
atento o seu impacto na economia mundial, ajudando assim à retoma das cadeias, quer de produção, quer de abastecimento. Depois que o pacote de medidas anunciado, ou prometido, se quisermos, pelo Governo, seja de facto efetivo e não atire muitas dessas medidas, ou pelo menos não tenha essa tentação de as atirar para o Orçamento de Estado para 2023, que, como se sabe, tem que ser logo presente à Assembleia da República no mês de outubro ou até meados de outubro seguinte. E que dentro dessas medidas, a parte que diz respeito às empresas, não seja novamente medidas daquelas universais, iguais para toda a economia, sem atenderem às especificidades próprias das diferentes áreas de atividade económica, mormente às do turismo. E também que não hajam mais vouchers, mas antes medidas concretas e de fundo, já que a situação não se compadece com paliativos, porque ela é séria e por isso mesmo tem que ser encarada a sério. O Turismo em Destaque vai de férias e por isso só voltarei no início de setembro. Até lá, saúde, paz, cuidado com a pandemia, boas férias ou bom trabalho, consoante o caso. E já sabe, esteja onde estiver, pode ver ou rever o que de mais importante se tem passado no turismo, subscrevendo gratuitamente um dos meus canais.